Caminhoneiros não acatam acordo com o governo federal e mantêm a greve nas rodovias. E por causa da paralisação, serviços são prejudicados no Rio Grande do Norte. Apenas 70% da frota de ônibus circulam na capital nesta sexta-feira. Juízes eleitorais são empossados pelo TRE do Rio Grande do Norte. E ainda restam poucos dias para a instalação dos equipamentos de conversão do sinal digital. Isso e muito mais na edição desta sexta-feira, dia 25 de maio, do Câmara Repórter. Com a continuidade da greve dos caminhoneiros, nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer autorizou o uso de forças federais para desbloquear as rodovias. Simone Silva. O presidente Michel Temer autorizou o uso de forças federais de segurança para liberar as rodovias bloqueadas pelos caminhoneiros. A medida visa principalmente evitar que a população sofra com a falta dos gêneros de primeira necessidade e que os hospitais fiquem sem insumos. Um acordo chegou a ser firmado entre o governo federal e os caminhoneiros, só que parte das entidades não aceitou os termos. Então, o governo federal, o Planalto, resolveu lançar o que chama de Plano de Segurança Imediato. Simone Silva para o Câmara Repórter. Vamos saber agora em quais BRs foram registrados bloqueios pela Polícia Rodoviária Federal. Na BR-101 foram interditados trechos em Parnamirim e São José de Mipibu. Na rodovia, em Touros, também houve uma interdição. Na BR-226 foi bloqueado um trecho na cidade de Santa Cruz. Na BR-304, duas manifestações fecharam trechos em Mossoró e também em Açu. Na BR-406, a mobilização aconteceu em João Câmara. Na BR-427, houve bloqueio em Caicó. Nas rodovias estaduais foram registradas manifestações na RN-118 em Ipanguaçu, RN-015 em Baraúna, RN-160 em Macaíba e RN-221 em São Miguel do Gostoso. E com o protesto dos caminhoneiros, alguns serviços estão prejudicados no estado, mas não há risco de faltar gasolina. Confira os detalhes com Larice de Souza. Após 4 dias da greve dos caminhoneiros em todo o país, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Rio Grande do Norte emitiu um alerta sobre os estoques de combustíveis. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente do Sindipostos, Antônio Cardoso Salles. Antônio, qual o motivo desse alerta em relação aos estoques? Há o risco realmente de Natal, Grande Natal, ficar sem combustível nos postos? Existe esse risco, tanto foi que nós soltamos esse comunicado. Hoje, por incrível que pareça, todos os caminhões que carregaram na base Guamaré não chegaram a Natal, que ontem o bloqueio ele foi até às 15 horas e a informação que nós temos até o momento é que não passou nenhum caminhão de combustíveis e com essa retenção lá, já começa a refletir aqui em Natal, Grande Natal, com a falta de produto nos postos. Certo. E nesse período, então, diante dessa crise instalada, qual a orientação do Sindipostos aos donos de postos também, em relação aos preços praticados nesse período? Em relação aos preços praticados, a legislação nossa ela é muito clara, onde ela prevê a liberdade de preços. Mas o que nós pedimos ao revendedor, que é associado ou não associado, que pelo incrível que pareça, dos 580 postos que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, associado nós temos apenas 180. E aqui eu mando esse pedido a todos os revendedores de combustível que não procurem agir com oportunismo, nem se beneficiando do momento que nós estamos passando, porque esse momento ele vai passar. E aí, após passar esse momento, como vai ficar a realidade do revendedor? Então, aquele que tem história, que quer realmente fazer história no segmento, que procure tratar o seu cliente de forma que você ofereça o produto a ele dentro de uma condição que você já tenha ela no seu negócio. Essa crise ela foi instalada nessa greve dos caminhoneiros em protesto aos preços dos combustíveis, né? Do aumento do óleo diesel, do aumento, no caso, para o consumidor comum, né, da gasolina, não só do óleo diesel.
E como é que o Sindicato dos Postos, né, esses segmentos ligados aos combustíveis, vê essa paralisação, essa mobilização que acontece no país todo? Esse protesto feito pelos caminhoneiros é um protesto legítimo. Nós entendemos que é necessário porque o nosso segmento não tem cabimento do consumidor pagar 50% em média de impostos. É uma carga tributária pesadíssima e o consumidor não aguenta mais pagar. O consumidor não aguenta mais. Então, assim, nós temos aí duas situações que elas são muito pesadas no nosso segmento. Primeiro, você atrelar ao barril do petróleo e ao dólar, que são duas coisas que o governo brasileiro não tem poder nenhum de domínio sobre ele. E o segundo é a carga tributária, que o governo tem total domínio sobre ele. Agora, o que está desconectado é que como pode o governo participar em média em 50% do preço dos combustíveis, onde os revendedores que produzem, que dão emprego, geram renda no país, fica com 10, 11, quando muito bem administrado, 12% de margem bruta para pagar todas as despesas. Tem alguma coisa desencontrado. E eu creio que depois desse movimento, com certeza o nosso Brasil terá outros números e será diferente. Pelo menos é o que se espera. Antônio Cardoso Salles, obrigada pela sua participação no Câmara Repórter. E esses impactos da greve dos caminhoneiros também já deixam em alerta outros segmentos. A Ceasa já apresenta falta de produtos como a cenoura e a batata, que também aumentaram de preço. Os caixas eletrônicos podem ficar desabastecidos por causa da falta de combustíveis nos carros fortes. E os supermercados, por precaução, já limitaram as compras de itens básicos para o consumidor. No Aeroporto Internacional Aloysio Alves, a Infraero chegou a emitir uma nota dizendo que não há risco de falta de combustível para os aviões. Mas a companhia aérea Azul cancelou nesta sexta-feira 2 voos que teriam como destino ou partida São Gonçalo do Amarante. Larice de Souza para o Câmara Repórter. O transporte público foi outro serviço prejudicado. Apenas 70% da frota de ônibus está circulando nesta sexta-feira na capital. Demora. Esse é o retrato de quem aguardava o transporte público na tarde desta sexta-feira nas paradas de Natal. O meu já era para ter passado e ainda não passou. A demora na circulação dos ônibus, além do que normalmente os passageiros já enfrentam, se deve à redução de 30% da frota autorizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a STTU. O representante da secretaria explicou o motivo da decisão. Como uma medida de contingenciamento para evitar um colapso, uma falta geral de combustível para o sistema, optou-se por reduzir a frota para garantir o atendimento por mais tempo, caso esse abastecimento não seja normalizado. Então, essa é uma medida para evitar um colapso, ou seja, a falta total dos ônibus, porque em algum momento, se esse combustível não for reposto, as linhas pararão de circular. Então, a secretaria tomou como medida reduzir essa frota inicialmente. Apesar de sofrerem com a demora do transporte público, os passageiros apoiam a mobilização dos caminhoneiros. O combustível realmente está meio caro, um pouquinho. Tudo bem, eu ando de ônibus. Mas influencia no preço a passagem? Influencia. O que eles estão fazendo, eu acho correto, porque é direito da gente, principalmente deles, porque eles estão pagando para trabalhar. Isso é inadmissível, uma coisa dessa. E não só, como tanto os caminhoneiros pagam o preço, como nós mesmos pagamos quando a gente compra os produtos muito mais caro, porque quando sobe a gasolina, sobe o etanol, sobe o álcool, tudo isso, sobe também os preços de tudo. E a gente confere agora o comentário do dia do jornalista Antônio Melo. Nos últimos 17 dias, o preço da gasolina subiu 11 vezes, segundo forma a Agência Nacional do Petróleo. Um aumento de mais de 16%. Só nesse período. Mas a inflação está em menos de 3%. Em janeiro, o preço médio do botijão de gás de cozinha era de menos de R$50. Agora bate nos R$60. Mas a inflação está em menos de 3%. O seguro-saúde pode vir a cobrar franquias. Ou seja, parte da despesa com procedimentos médicos serão bancadas pelo segurado. E o pior, a mensalidade já aumenta este mês de junho. Ano passado, o aumento ficou em 18% para uma inflação na casa dos 3%. Agora, me diga aí, e o seu salário?
também aumentou mais que a inflação? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte empossou nesta sexta-feira os juízes José Dantas de Paiva e Geraldo Antônio da Mota como novos membros da Corte Eleitoral. A solenidade de posse aconteceu no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e contou com a presença de representantes do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Prefeitura e Câmara Municipal de Natal, além da Ordem dos Advogados do Brasil e demais autoridades da área jurídica. Conhecido pelo trabalho desenvolvido desde 1994 na Vara da Infância e Juventude, o juiz José Dantas de Paiva foi empossado para ocupar a cadeira da juíza Berenice de Araújo. Como membro suplente da Corte Eleitoral, foi empossado o juiz Geraldo Antônio Mota. Os empossados assumem a função durante o biênio 2018-2020. O juiz José Dantas ressaltou os desafios de ocupar a cadeira no ano eleitoral. Eu já trago uma certa formação na área do eleitoral, porque durante um certo tempo eu fui também professor da disciplina de Direito Eleitoral. E os princípios ficam, mesmo que hajam mudanças de regras, os princípios permanecem. Então, em cima desses princípios que norteiam todo o direito eleitoral é que nós iremos decidir. Será um desafio, porque nós estamos no ano eleitoral, mas eu acredito que a vontade de servir à Justiça Eleitoral e aos jurisdicionados faz com que nós desempenhemos bem essa missão. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral no Estado destacou as virtudes do juiz empossado como um membro efetivo da Corte. O doutor José Dantas ele é muito querido, né, pelo nosso tribunal, já foi juiz eleitoral já em várias oportunidades, né, integrante agora da Corte Eleitoral. Então é um grande prazer, uma grande satisfação para o tribunal estar recebendo esse juiz que tem um grande conhecimento justamente na área eleitoral. Representando a Câmara Municipal de Natal, em nome do presidente Ranieri Barbosa, o vereador Preto Aquino lembrou que José Dantas foi seu professor. Para o parlamentar, a escolha foi acertada. Estou aqui presente, representando a Câmara dos Vereadores de Natal e com alegria, já visto que estou na posse de um membro que foi meu professor, eu fui aluno dele e com satisfação estou aqui prestigiando a sua posse. O atraso no pagamento dos funcionários terceirizados da Prefeitura de Natal foi o assunto em debate na reunião da Comissão de Finanças aqui da Câmara. Sem o quórum mínimo de vereadores para aprovação de projetos, o vereador Luiz Almir, presidente da Comissão de Finanças, fez a leitura das matérias e designou os relatores. Nós tivemos 9 projetos que foram designados para os relatores, eu distribuí, porque a gente não podia, tínhamos 3 para votar, que já tinha sido dado o parecer. Só que a votação tem que ter pelo menos 3 membros da mesa, nós só tínhamos 2 hoje, eu e o vereador Klaus. Durante a reunião, os vereadores destacaram a ilegalidade que as empresas terceirizadas da Prefeitura cometem dia após dia, atrasando pagamentos dos trabalhadores. Existe um contrato que diz que toda terceirizada tem que ter capital de giro para 90 dias, porque governo e prefeitura, por questões burocráticas, às vezes atrasam. Então ela tem que ter o capital para pagar o trabalhador, porque o trabalhador trabalha para ela por o salário mínimo, mas ela vende para a prefeitura por 3 salários mínimos. Então ela, além de ganhar do suor do pobre do trabalhador, ainda atrasa. Aí o que é que ela diz? De respeito à lei, tem que ter capital para 90 dias, ela manda o trabalhador cobrar da prefeitura. Entendeu? Então isso é uma perversidade, isso é até uma desonestidade. O vereador Klaus Araújo afirmou que vai convocar a secretária de Esportes, Daniele Mafra, para prestar esclarecimentos sobre a paralisação das obras iniciadas pela secretaria. Se a empresa não tem capital de giro para fazer as obras, saia, rescinda o contrato e coloque outras. Não pode do jeito que está, Natal abandonada com as quadras todas para fazer. A secretária responde que não tem condições com orçamento e as empresas estão dizendo que não vão fazer. Faltam poucos dias para o desligamento do sinal analógico. Para continuar assistindo à programação da TV aberta, todas as residências devem estar preparadas para receber o sinal digital. Se você ainda não fez a instalação do kit, deve se apressar. Dia 30 de maio, o sinal da TV analógica será desligado em Natal e em outras 25 cidades do Rio Grande do Norte. Para continuar a assistir à programação da TV aberta, é necessário instalar os equipamentos de conversão para o sinal digital. A gente tem recomendado às pessoas que façam a instalação, é simples, é fácil. Nos pontos de retirada elas já recebem um pequeno treinamento de como fazer a instalação, vem o manual, é tudo muito simples e as pessoas podem fazer isso quanto antes, os sinais digitais já estão disponíveis e tem a promoção da instalação premiada, né? Então fazer a instalação
quanto antes, que o último sorteio já vai ser agora no dia 30 de maio. Você vai no ponto de retirada, né, dos kits, recebe uma antena como essa já está montada, com as hastes todas encaixadas, não tem erro, as hastes são numeradas, tá bom? Bem facinho. Além disso, também recebe um conversor, certo? E, claro, o cabo, esse cabo aqui que é chamado cabo coaxial, que é quem faz a ligação para receber o sinal digital. E depois de montar a antena e encaixar os cabos, basta fazer uma busca dos canais digitais. E pronto, a conversão está feita. As famílias que recebem algum benefício do governo federal podem adquirir o kit digital gratuitamente. E aqueles que ainda não retiraram devem realizar o agendamento com a equipe do Seja Digital, empresa responsável pela operacionalização do sinal digital no Brasil. A nossa equipe também está trabalhando em regime de mutirão ainda hoje, e nesse sábado também, apoiando a todas as pessoas que têm alguma dificuldade com a instalação. Então, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com baixa mobilidade, podem receber esse apoio da instalação também da gente nos bairros. Quem não fizer a conversão até o dia 30 de maio ficará sem sinal de TV. Então, todas aquelas pessoas que ainda estiverem vendo um azinho no canto da tela ou não estiver vendo os canais digitais que tem o ponto 1 no final, precisa se preocupar, precisa se adaptar à recepção do sinal digital. E domingo é dia de Som da Mata e quem sobe ao palco é o Duo Finlândia, trazendo uma diversidade de ritmos musicais. O Som da Mata, projeto musical do Parque das Dunas, acontece neste domingo, dia 27, às 4h30 da tarde. E quem sobe ao palco é o Duo Finlândia, uma dupla formada por um brasileiro e um argentino, conhecidos pela diversidade de sonoridades, utilizando um acordeão, violoncelo e também som eletrônico. Lembrando que a entrada custa apenas R$1 para ter acesso ao show e também a toda a estrutura do Parque das Dunas. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Não perca a entrevista do dia. A minha convidada é Valéria Monteiro, pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e a minha convidada já está aqui. É a pré-candidata à presidência da República, Valéria Monteiro, do PMN. Seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Muito obrigada, Amanda. Estou muito feliz de estar aqui em Natal, conversando com o pessoal do TV Câmara. Valéria, eu começo falando sobre um assunto que na última semana tem tomado aí todas as emissoras de televisão, enfim, a imprensa do país inteiro, que é essa questão do protesto dos caminhoneiros, né? A senhora, como pré-candidata, qual a avaliação que a senhora faz, principalmente essa reivindicação, né, de ser retirada a CID, do diesel, como é que a senhora avalia tudo isso? Eu avalio que o governo, quando não sabe o que fazer, chama as Forças Armadas. O que a gente tem é uma situação de tentar resolver as contas do roubo da Petrobras com o dinheiro público. E não é possível que nós tenhamos que pagar essa conta também. Os eleitores e o povo brasileiro só é chamado na hora das eleições. E nós temos números enganadores, um governo que nos engana todos os dias, que fala que nós temos uma inflação baixa, uma inflação que chega no máximo a 3%, quando a inflação só da gasolina já chegou a 42% no último ano. Foram 111 aumentos durante o ano que passou, 15 só nesse mês de maio. Então, nós temos que enfrentar o que realmente está acontecendo no país, que é enfrentar todas as mentiras que estão
nos contando. Eu apoio a greve dos caminhoneiros. Eu acho que não é uma greve só dos caminhoneiros. É uma reação que todos os brasileiros estão tendo à falta de vergonha do governo. A senhora acha, então, que realmente os brasileiros pagam uma carga tributária altíssima? Os brasileiros pagam uma carga tributária altíssima e pagam um custo altíssimo pela corrupção. E isso tem que mudar, né? Recentemente, que eu digo nesta quinta-feira, se comemorou o Dia da Liberdade de Imposto. E um posto de combustível aqui de Natal, ele vendeu o litro da gasolina sem os impostos que são cobrados. E o litro foi comercializado a R$ 2,60. Como resolver essa questão sem pesar no bolso do consumidor? Olha, a Petrobras já é uma empresa muito complicada, né? Porque ela tem sido levada como se fosse uma empresa privada e é uma empresa mista, em que não só os acionistas que têm ações da Petrobras importam. O que importa são todos os acionistas da Petrobras, que somos todos nós brasileiros. Vamos ver como é que a gente trata uma riqueza do país que é estratégica. Ou bem a Petrobras é privatizada, ou bem a gente retoma o controle dela para todos os brasileiros. Eu acho que uma das grandes reformas que nós teríamos que fazer é a reforma tributária, né? E uma reforma que fosse progressiva, não regressiva do jeito que é. Quem é assalariado paga a maior parte dos impostos, quem é o dono da JBS paga em 100 milhões, 300 mil. Isso é uma vergonha, não pode acontecer. Não só em relação aos impostos ligados ao petróleo e aos derivados de petróleo, como também de todos os impostos que a gente paga, que a gente não sabe nem qual é a dimensão deles em cada coisa que a gente compra. E o imposto que muitas vezes a gente não vê esse retorno para a população, né? A maior parte das vezes a gente não vê, né? O mercado financeiro fica cobrando determinadas políticas públicas quando é o povo brasileiro que tem que ser levado em consideração antes dos acionistas e do mercado financeiro. Agora, Valéria, falando em reforma, eu tenho que falar sobre a reforma trabalhista. Inclusive, foi publicado nesta sexta-feira um decreto regulamentando a jornada intermitente. Essa reforma, na sua opinião, ela está prejudicando o trabalhador? Eu digo que está porque ela já está em vigência, né? Eu acho que essa reforma ela foi mal feita. O governo Temer tende a fazer essas reformas e parece que está querendo vender o país numa dinâmica muito rápida. As diferentes formas de trabalho e os diferentes empregadores não foram tratados da mesma forma. E eu acho que prejudica, sim, o trabalhador. Assim como eu também acho que havia uma necessidade de se repensar as relações de trabalho, porque os empreendedores pequenos e médios não conseguem arcar com todo o custo do trabalhador. Mas isso não foi considerado da maneira correta, porque todas essas reformas têm sido da noite para o dia, né? Ou da madrugada para o dia. Nós temos que realmente começar a pensar e debater com a sociedade quais são essas diretrizes que vão influenciar na vida de cada um de nós brasileiros. A reforma trabalhista ela não foi avaliada, considerada, debatida da maneira como deveria ser. Bom, a justificativa, a argumentação foi que se foi necessária a reforma trabalhista para poder se equilibrar as contas aí do país, né, por conta da crise econômica. Mas aí como entender a reforma trabalhista diante, por exemplo, de um programa como Bolsa Família? Então, e outra coisa, a reforma trabalhista, num momento em que nós temos... Não ajudou muito, porque nós temos 24 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou subempregadas. Nós temos uma ameaça de perdermos 80% das profissões conhecidas hoje.
né, numa velocidade que nós não conseguiremos requalificar essa mão de obra. Temos que pensar, sim, não no Bolsa Família, mas numa forma de garantir que os brasileiros tenham uma condição digna de vida, que seja melhor do que o Bolsa Família garante, né? E eu penso numa renda básica universal. A gente tem que debater isso também. São temas importantes que estão sendo negligenciados em função do que só se debate no país, que é a corrupção, que realmente impede o desenvolvimento e o crescimento do país. Bom, tem um assunto que eu não poderia deixar de falar aqui, que é a questão da segurança pública. Nós estamos acompanhando cada vez mais, né, crescente a violência, a gente acompanha no Rio de Janeiro, enfim, falando até mais próximo de nós aqui, o Rio Grande do Norte, os dados são alarmantes. Qual é o problema? Por que os nossos gestores, ou até mesmo falando em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, como é que a gente pode resolver isso? Fazer com que as pessoas se sintam mais seguras? Falta o quê? Falta efetivo, capacitação? O que é que falta? Falta combate à desigualdade e falta educação, porque não haverá presídios suficientes para essa fábrica de criminalidade que a gente tem na desigualdade. E na falta de educação, que é uma coisa que governo atrás de governo negligenciou no Brasil. Além disso, não adianta que tropas do Exército intervenham, né, no Rio de Janeiro ou em lugar nenhum, porque isso não vai garantir a segurança. Nós precisamos de tropas, de patrulhas de fronteira, para que, por exemplo, não ocorra imigração ilegal, contrabando, tráfico de armas, de drogas. Nós temos, sem as patrulhas de fronteira que combatam essas atividades criminosas, não adianta, porque vai continuar um fluxo de armamentos, por exemplo, que vão armar as milícias, que vão armar os criminosos. Também temos que fazer academias, uma academia de inteligência, uma academia que que forme pessoas em polícia científica, porque nós temos uma elucidação de crimes de homicídio, por exemplo, em São Paulo, que é o estado mais rico da União, de 8%, quando no Chile é 90%. Pequeno, né? Não, pequeno é uma brincadeira, né? É ínfimo. E no Brasil todo isso chega a 3%. Não adianta o que é o novo Ministério de Segurança Pública? No que isso vai fazer diferença? Então, esse governo Temer está com medida atrás de medida que não vai solucionar coisa nenhuma a médio e longo prazos. São só formas de engambelar a sociedade mais e mais. Bom, minha entrevistada de hoje é a Valéria Monteiro, pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Veio ao Rio Grande do Norte já para fortalecer as bases? A gente está na nossa caravana da coragem. Eu e o meu estrategista e coordenador de pré-campanha, ele gosta de falar também carregador de malas, motorista. Que está aqui, inclusive. Nós dois estamos viajando o país inteiro. A primeira parte nós fizemos 7.000 quilômetros, Sudeste, Minas, Rio, fomos até Brasília, Goiânia. E agora, nessa segunda parte, fomos ao Rio de novo, Espírito Santo, estamos fazendo todos os 9 estados do Nordeste, já passamos pela Bahia, Sergipe, Alagoas. As visitas são para conhecer Paraíba, o estado, sentir, né? Nós vamos fazer o que 18.000 quilômetros. Eu preciso de conhecer mais a fundo, mais profundamente o Brasil. A gente não consegue conhecer realmente da televisão ou
dos mapas, então tem que ir em loco, conversar com as pessoas. Os nossos objetivos principais com essa pré-campanha, que a gente chama Caravana da Coragem, que precisa de coragem principalmente para pagar a gasolina, né? Hoje. A gasolina do meu bolso, né? E o Alessandro dirigindo a maior parte do tempo, às vezes ele me deixa dirigir também, e ele acha que ele tem que me proteger para eu ficar mais descansada na hora de dar entrevistas, da gente chegar nos lugares. Mas nós temos viajado pelo país inteiro e com esses 3 objetivos. Conhecer o país, me apresentar e ouvir as pessoas, os anseios da população, para depois a gente poder escrever um programa de governo que tenha interlocução com esses anseios. E também, Amanda, para incentivar a participação cidadã das pessoas que estão muito desacreditadas na política, nos partidos, nos políticos experientes, né, como se chama agora os corruptos e ladrões, e a gente ouvir e incentivar, porque as pessoas precisam entender da importância delas no processo político. De participar, de se interessar. E não adianta também só eleger as pessoas. E depois reclamar. Não, tem que eleger e seguir e participar e pressionar os seus representantes na Câmara, cobrar, né? Exatamente. Bom, Valéria falou, né, que essa caravana é para se apresentar e olha, Valéria Monteiro foi modelo, é jornalista, foi a primeira apresentadora do Jornal Nacional, né? Então está se colocando aqui como pré-candidata à presidência da República. E só para descontrair um pouquinho a entrevista, porque os telespectadores devem estar estranhando o fato, né, dela estar aqui de chinelo, viu? Eu estrupiei meu pé dançando quadrilha em Campina Grande. Foi conhecer o São João de lá? Fui conhecer o São João, era um grande sonho que eu tinha, né? Porque o São João fica só nesse mês de junho e eu nunca tinha conseguido vir ao Nordeste nesse mês. A gente pode dizer que essa vai ser uma característica da sua campanha, Valéria? É uma campanha simples? É uma campanha modesta, é uma campanha de retomada da boa política, da interlocução com o cidadão. A política hoje criou uma distância cada vez maior, né, entre a população e o poder público, e eu acho que a gente tem que mudar e interromper esse tipo de processo. Valéria Monteiro, muito obrigada pela sua entrevista. Eu desejo boa sorte e espero que tenha gostado do Rio Grande do Norte. Gostei muito, é linda a cidade de Natal, eu ainda vou a Macau e a Mossoró. E espero voltar logo. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Eu estou entrando de férias, mas a nossa colega Tatiana Cavalcante vai ficar aqui me substituindo no Câmara Repórter, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.